Oi, meu nome é Thaís. Oi, meu nome é Luísa. Esse é o Entre Shows. A ideia do podcast surgiu porque a gente percebeu que a gente gastou metade da nossa vida sendo fã de artista e toda essa trajetória foi meio que documentada na internet. Então a gente pensou, bom, eu acho que isso não é exposição suficiente, então que tal a gente se expor em outro lugar? Então agora a gente tá aqui. Bem-vindo ao episódio de introdução. Também conhecido como episódio piloto. Episódio piloto. Exatamente. Então, para começar a falar um pouco sobre a nossa vida de fã, que já é metade da nossa vida, a gente pensou em começar lembrando de quem a gente foi fã primeiro. Então, conta, Thaís. Qual foi a sua primeira experiência como fã de algum artista? Primeira experiência como fã, eu fui fã de Sandy Júnior quando eu era criança, bem criança. Eu devia ter uns 6 anos quando eu comecei a gostar de Sandy Júnior. Foi até minha pré-adolescência, uns 13, 14 anos. E acho que foi... precoce, né? Eu acho que foi o primeiro show que eu fui, assim, de um artista que eu realmente ligava. Eu entrava quando a internet ainda era discada, que eu não sou tão velha assim, mas eu peguei ainda a época da internet discada. Eu entrava no site oficial de Sandy Júnior pra ver o que tava acontecendo. Eu acompanhava coisa de álbum, tanto que eu vi. Quando saiu a notícia que eles iam terminar, eu chorei horrores. Uhum. Mas acho que foi... Você usava bandana também, né? Isso aí é uma outra história. Essa é outra história. Mas... Não vamos nos alongar nesse tópico. Pois é. Mas eu acho que essa foi a primeira experiência de fã que eu tive concreto. E você? Eu acho que a minha foi com Jonas Brothers. Já foi mais velha, eu não sou tão precoce assim. Quando eu era criança, eu gostava das coisas, mas eu não era tão fã das coisas. Mas Jonas Brothers foi quando eu já tava no 6º ano, então eu tinha, 11 anos. Foi quando eles começaram a meio que explodir, assim. Eu lembro que eu tinha comprado uma revista Atrevidinha. Não era nem Atrevida, Nossa. Era Atrevidinha. E a capa era o Jonas Brothers. E eu não conhecia Jonas Brothers. Por quê? Porque eu não tinha Disney, né? As pessoas conheciam porque eles passavam na Disney, mas eu não tinha Disney. Então, eu lembro que eu vi a foto, eu achei eles bonitinhos, eu me apaixonei por eles sem nunca ter ouvido uma música. E aí eu comecei a pesquisar as músicas, aí eu ganhei um CD de Natal da minha tia. E aí começou toda a minha trajetória sendo fã de coisas. Eu acho que foi Jonas Brothers. Mas aí, isso já era bem mais lá pra frente, né? Não era a internet de escada já. 2008, enfim, eu comecei a ser mais fã de Jonas Brothers e a gente já se conhecia, então você também era fã e tal. Mas eu acho que a gente começou a se adentrar nesse mundo do fandom mesmo mais em 2009, né? Que foi quando começou o Twitter. E aí, foi quando o Twitter explodiu nesse negócio de fandom, porque todos esses artistas, mais ou menos da Disney, eles começaram a usar o Twitter. Então eu lembro uma matéria da Capricho, não vou lembrar qual Capricho que era, eu tinha até pouco tempo aqui no meu quarto, mas teve uma matéria da Capricho falando sobre o Twitter e falando das celebridades que estavam no Twitter. Eu lembro que o Ashton Kutcher era uma celebridade que era, tipo, super ativa no Twitter, era uma das celebridades. Sim, ele era super ativo no Twitter. E era uma das celebridades que mais tinha seguidores no Twitter, na época que o Twitter era só mato. Mas aí eu criei o Twitter, minhas amigas criamos o Twitter pra seguir Jonas Brothers e Demi Lovato. E, consequentemente, criamos o Facebook, porque antes do Facebook virar uma febre aqui no Brasil, porque os Jonas Brothers e a Demi Lovato, a Selena Gomez, eles faziam lives no Facebook pra divulgação, né, de álbum, etc. E aí, pra acompanhar essas lives, a gente tinha que ter Facebook. Então, antes do Facebook antes do Mark Zuckerberg roubar nossos dados oficialmente, a gente já tava no Facebook. E as tias entrarem no Facebook, bem antes. Sim, exatamente. Antes de o Facebook ser usado pra ser uma máquina de fake news, a gente já tava lá. Os fãs estavam lá e os ídolos também. Era uma forma que a gente se conectava. E aí é muito engraçado pensar, porque, tipo, apesar de eu ser muito ativa no Twitter, meu inglês era tipo assim: Hi, how are you? Entendeu? Então, eu queria consumir Jonas Brothers, Demi Lovato, mas eu não tinha inglês suficiente pra entender o que eles estavam falando, nem pra falar com eles. Eu até mandava um I love you, mas era o máximo que eu arriscava, porque realmente meu inglês era bem ruim. Bem criativa, né? Ia ser notada a qualquer momento, como vocês podem perceber. E aí, eu lembro muito dessa época do Twitter, foi quando a gente começou a conhecer pessoas de fora da nossa, digamos assim, da nossa cidade, da nossa escola, que gostavam das mesmas coisas que a gente. E também consumir muito mais ativamente as notícias, né? Porque nessa época, eu comprava cada 15 dias Capricho. Tipo, era a forma que eu sabia o que estava acontecendo na vida dos famosos. Eu era burguesa, eu assinava Capricho.
Pois é, eu guardava minha moeda do lanche e ia lá no tio da banca comprar a cada 15 dias. Mas aí, uma outra forma que a gente tinha de consumir as novidades, e que começou mais nessa época, né, de 2009, 2010, eram os fansites. E aí, você lia fansites, essas coisas? Cara, eu fui fã de muita coisa durante minha adolescência, né? E eu fui muito fã de Crepúsculo, antes de eu ser... Eu era apaixonado por Jonas Brothers, mas antes de estourar essa coisa de Jonas Brothers, eu era muito fã de Crepúsculo. E aí, Crepúsculo tinha um site chamado Fofox. Mais ou menos na mesma época, né? Mais ou menos na mesma época, mas eu acompanhava muito mais as fofocas de Crepúsculo do que eu acompanhava dos Jonas. Uhum. Eu entrava religiosamente no Fofox, que era uma brincadeira com Forks, que era o nome da cidade lá de Crepúsculo. E... Verdade. Eu entrava religiosamente nessa caceta desse site pra ver tudo que tava acontecendo, pra ver foto da Kirsten Stewart, do Robert Pattinson, pra ver tirinhas que era o crepusculinho que saía. Essas tirinhas eu lembro muito. Eu acompanhava religiosamente o Fofox e todo dia que eu chegava da escola eu ia lá no site ver o que tinha acontecido com o Crepúsculo. Então, eu era fã de Crepúsculo, mas eu não era assim de entrar no fansite. Mas que eu entrava no fansite todo dia, religiosamente, era Demi Lovato. Demi Lovato Brasil, patrocinei vocês por muito tempo. Eu entrava todo dia. Eu chegava da escola, ligava o computador, que era daquele... com aquela caixa ainda, sabe? Não era um notebook, era um computador mesmo, que a gente usava aqui em casa, que a gente tinha que dividir, tinha hora pra usar. Aí eu entrava lá, entrava no Twitter, obviamente, e entrava no Demi Lovato Brasil. E ficava lá lendo o que a Demi tinha feito da vida dela. E naquelas 24 horas que eu fiquei na escola. Ou dormindo. E aí, enfim, Twitter e fansite foi uma coisa que fez muito parte da minha vida como fã, né? E até muito recentemente, eu já tive vários FCs no Twitter, vários. A maioria pra Demi, eu acho que tipo de 2009 até 2013, 2014, eu acho. Eu tive algumas contas pra Demi, eu acho que umas 3 contas, que eu sempre começava e parava, e começava e parava. Enfim, de 2014 até 2019, mais ou menos, uma conta pra Bea Miller. Absolutamente ninguém conhece, mas assim, Bea Miller é minha idolazinha. Não, eu acho que eu tive a maior quantidade de contas no Twitter que uma pessoa pode ter. Tanto que eu não lembro a quantidade de contas que eu tive no Twitter. Mas as principais que eu usava mais era minha conta pro Kevin Jonas. Mas eu já tive conta pra Tos Perry de Pretty Little Liars, já tive conta pra guitarrista da Demi, já tive conta pra Drake Bell, que hoje em dia é um lixo humano andando na terra. Aí existem 2 tipos de conta, né? Existe a conta pessoal, que é o UFC, e existem os fansites, as contas dos fansites. E aí a gente tem algumas histórias com conta de fansites também, né? Sim. A gente já participou de alguns. No caso, eu já participei de alguns, Thaís já participou de um. Ativamente. Fala aí do que você participou, Thaís, pra depois eu contar dos meus. A sua história é mais extensa. Eu participei ainda participo vagamente, né? Participei do Ed Sheeran Brasil de 2014, 2015, até... Nossa, bastante tempo. Foi bastante tempo. Acho que foi 2014 até 2019 que a gente pode botar, assim, mais ou menos. E foi uma conta que eu entrei pra cuidar de rede social, que acabou saindo muita gente na época. E aí eu acabei entrando e fiquei responsável por traduzir notícia, postar em rede social. Foi uma experiência legal, porque, tipo, proporciona pra você coisas que, às vezes, você, como a conta de FC normal e tal, você não teria. Você tem um contato próximo com a gravadora, dependendo da conta. Você fica responsável por organizar certos tipos de coisa, e é esperado de você alguma coisa, porque como você é uma conta maior, você é uma conta de informação, é esperado de você algumas responsabilidades e certos tipos de coisa que não é esperado de um UFC que só acompanha o ídolo. Mas foi uma experiência muito legal. Eu saí de lá, foi uma experiência legal, porque eu saí de lá, eu fiz amigos lá, sabe? Amigos que eu levo pra além da conta, que a gente já se conheceu, foi em show do Ed juntas, mas acho que essa época da minha vida meio que passou. Entendi.
Eu tive experiências com 3 contas de fansite. Eu também participei do Ed Sheeran Brasil como a Thaís. Só que eu participei por menos tempo, também atualizando rede e tal. E aí tem tudo isso que ela falou, de mais responsabilidade, de ter talvez algumas, não sei, algumas recompensas, digamos, né, pelo trabalho, porque é um artista maior que vem pro Brasil, etc. E aí eu participei de 2 contas de artistas menores. Uma delas, que foi a primeira, na verdade, que eu comecei a participar, foi o Bimilha Brasil, que eu comecei a participar em 2014. Eu tinha acabado de terminar o 3º ano da escola. Eu tava sem nada pra fazer, porque o Enem já tinha passado. E aí eu vi que eles estavam com vaga. Eu falei, é isso, vou me aventurar nisso aqui e começar a atualizar. E aí eu participo até hoje. E é meio louco, porque é um trabalho grande, né? Porque é um artista, enfim, que é menor, faz menos coisa, obviamente, do que o Ed, por exemplo. Mas que você fica sem reconhecimento nenhum, porque é um artista que não tem representação no Brasil, que não tem muitos fãs. Enfim, particularmente fazendo parte do Bimilha Brasil, eu não ganhei nenhum retorno. Na verdade, eu só gastei dinheiro mesmo. Tem isso também, as pessoas não sabem. As pessoas que cuidam do fansite, gente, gastam muito dinheiro pra manter o domínio ativo, pra fazer sorteio. Enfim. E aí, falando em sorteio, eu vou falar da outra conta que eu participei, que eu não vou citar nomes. Eu não quero nesse primeiro episódio ganhar um processo. Exatamente. Mas era também de uma artista pequena, tá? E... já tá divulgando demais, eu acho. Tá. Mas o outro fansite que eu participei era de uma artista X, que eu vou chamar de X. E aí... comecei a participar desse site meio que na cara de pau. Eu mandei uma mensagem pra ele, tipo, gosto muito da artista X, queria participar da equipe de vocês. E aí eles começaram a fazer um monte de pergunta meio estranha, do tipo, mas você tem contato com o portal Y? Que nem era da artista, tá, gente? Era de uma outra cantora. Não tenho contato com ninguém de lá. Tá, porque a gente se odeia. Já começou assim, né? Não podia seguir ninguém que era do outro portal, não podia falar com ninguém que era do outro portal. Era um negócio meio louco. E aí fiquei um tempo lá, participando ativamente das redes. Aí, às vezes, alguns ADMs entravam em briga com os fãs. Eu ficava pé da vida, falava, olha, gente... Porque eu cuidava do Twitter. Então, eu ficava construindo uma relação legal com os fãs lá no Twitter, tipo, respondendo e tudo mais. Aí chegava alguém lá no meio de uma briga e destruía todo o meu trabalho de meses. Era muito frustrante. Esse foi um dos motivos pelo qual eu saí de lá. Não faço mais parte da equipe. Mas o principal motivo, e aí está agora a hora de contar uma historinha, era 1º de abril. E aí, a dona do site achou muito interessante a gente fazer uma pegadinha de 1º de abril, que consistia em fazer um sorteio daqueles bem básicos de DRT e SIGA, com algumas peças importadas, tipo de merchan da cantora X. E aí, beleza, né? Vamos fazer. Na verdade, beleza não, porque eu não achei nada legal. Eu fiquei, gente, não apoio, acho sacanagem, porque as pessoas vão criar uma expectativa e vai chegar na hora do sorteio e a gente vai falar que é mentira. Mas o resto da equipe, basicamente tudo, foi a favor de fazer o sorteio falso e decidiram fazer. E eu falei, olha, tô por fora dessa, vocês se virem aí. Só que aconteceu, o negócio tomou proporções absurdas, porque eles achavam que ia ficar ali entre as pessoas que já seguiam a gente, e na verdade a gente ganhou muito seguidor. Eu não vou falar o número, porque se eu falar já vai ficar um pouco meio claro qual era a proporção de seguidores do site. Mas a gente ganhou bastante seguidor pro número de seguidores que a gente tinha. E eles falaram assim, então vamos fazer o sorteio de verdade, né? Vamos esquecer que esse negócio era uma brincadeira. Só que pra gente fazer o sorteio, a gente teria que pagar pelas coisas que a gente tava sorteando, né? Porque ninguém tinha aquilo. E aí eu falei, olha, não vou pagar, não tenho dinheiro, não tava afim de fazer esse sorteio desde o primeiro lugar e tal. E eles falaram, vamos anunciar os vencedores e vamos comprar mais pra frente. Eu sei, gente, que eu saí do site e depois de muito tempo fiquei sabendo que eles ficaram enrolando esses vencedores até não poder mais. E que no final das contas eles contaram pros vencedores que o sorteio era fake e fizeram um exposed no Twitter. E aí eu parei de seguir, parei também de acompanhar muito assim esse site. E aí é isso, sabe? Não é só flores no mundo dos fansites, gente. Tem muita gente louca por trás dessas contas. Muita gente louca. Muita gente louca. E muita gente que gasta muito dinheiro com isso, né? E aí eu acho que a gente pode entrar com o nosso próximo tópico, que se ganha fazendo parte de um fansite. Muito estresse. O que eu ganhei... O que você ganhou? Fazendo parte do Ed Sheeran Brasil. E eu não vou falar que foi uma experiência de todo ruim, porque eu acho que eu não posso falar isso.
Mas... Não mesmo. Cara, é muito estressante. Você sente um peso que não é só uma cobrança que não é só sua, é uma cobrança que vem externa, sabe? Tipo, os fãs cobram também. E eu acho que não é tipo, não tô me fazendo de coitada, tipo, não. Não, eu sabia no que eu tava me metendo, sabe? Tipo, eu me prontifiquei a ser uma pessoa que dá notícias e os fãs estão cobrando notícia. Então, se eu me prontifiquei a fazer aquilo, eu tenho que encarar certas consequências pra fazer esse trabalho. Mas, além disso, é um trabalho não pago, né? Que a gente faz por interesse mesmo. Sim. Pra gente querer se atualizar e pra gente querer informar e pra gente se divertir. E eu acho que eu parei de fazer quando eu parei de me divertir. Que eu olhei pra trás e falei, tipo, cara, essa parada aqui que era divertida, que pra mim era um hobby, não é mais divertido. Então, pra mim não vale mais a pena. Então eu vou parar. E outra coisa que... Isso eu tô falando dos pontos ruins. Óbvio que tiveram pontos positivos. Mas outra coisa que foi ruim, que a gente ganha muito hate à toa. Hate por existir. Coisa que às vezes eu nem postava, coisa que eu não tinha culpa. Nossa, em premiação que o Ed ia, na época que o Ed estava sendo odiado por fã de diva pop, a quantidade de hate, de mensagem... ainda é, mas agora ele tá sumido. Mas quando ele lançou o Multiply, que foi o auge da fama dele, foi o auge dele ser odiado, porque ele tava ganhando as premiações. E aí a conta começou a receber muito hate, porque eles, os fãs mandavam coisa para os fãs de outros artistas mandavam pra gente, tipo, esse maluco é um lixo, chamava a gente de gore, chamava a gente de um monte de coisa. Eu, tipo, cara, porra, pelo amor de Deus, sabe, eu tô aqui fazendo uma parada porque eu sou fã do cara, eu não sou o cara vai mandar hate pra outra pessoa, eu não sou responsável pela carreira dele. Não tem contato com ele, né? Exatamente, eu não tenho nem o contato dele pra encaminhar esse hate que você tá me mandando. Mas é isso, tipo, acho que os negativos foram isso. Mas eu acho que os positivos foi que é isso, tipo, a gente tem contato, quando você é um fansite maior, você tem um contato com a gravadora, você tem um contato mais direto com as coisas que o artista tá fazendo, e é isso, você treina idiomas também, né, no caso de artistas internacionais. Sim. O inglês melhorou muito com esse site. E você vira uma referência no fandom. Sim, é uma parada legal, querendo ou não, acaba sendo legal. Como eu falei, quando parou de ser legal, eu parei. Exato, porque a gente cresceu, né? Não somos mais adolescentes, temos nossas responsabilidades. E acaba que os fansites são mais uma responsabilidade que você assume. Sim. Né? Não é só um hobby, é uma coisa que você faz porque você tá comprometido ali. E eu acho que uma coisa que desmotivou muito também foi, eu acho que ano passado, 2018 também, principalmente, começaram a derrubar muitas contas de fansite, né? 2018 pra 2019. Por causa de copyright. E aí meio que não valia mais a pena, porque a gente postava um vídeo e o vídeo era tirado do ar. A gente postava uma foto e a foto era tirada do ar. Teve uma época que a conta chegou... horas traduzindo. Teve um momento que a conta do Ed Sheeran Brasil foi tirada do ar. Então, assim... Sim, pois não vale mais tanto a pena, né? E eu acho também que hoje em dia o fandom não se concentra mais tanto em volta do fansite, né? Os artistas estão cada vez mais ativos no Instagram, no Stories, e o fã tem um contato, enfim, muito mais próximo do que em 2009, 2010, que tinham essas lives no Facebook, como a gente estava comentando. Sim, eu acho também que você, em 2009, você não tinha o Instagram. Você não tinha os artistas o tempo todo postando o que eles estão fazendo. Tô fazendo o que eu tô fazendo na quarentena? Você imagina hoje em dia, tipo, a quarentena em 2009, quando você não tinha Instagram pra você se manter atualizado no seu ídolo ou qualquer coisa assim. Você não tinha como, porque as notícias saíam por site, as notícias saíam por site. Se ele quisesse postar uma foto, ele tinha que postar no Tweetpid. Se ele queria postar um textão, ele tinha que postar no Tweet Longer, que permitia que ele postasse mais de 160 caracteres, 140 caracteres, acho. 140. Isso, 140. Já até esqueci o número de caracteres do Twitter, eu sou velha. Mas era mais difícil, você tinha que ter sites terceiros pra você poder ter uma coisa mais profunda, entre aspas, né? E aí agora, hoje em dia, você tem o Instagram, você tem live todo dia, basicamente.
da pessoa fritando um ovo. Os fansites já tiveram um papel muito mais importante no fandom. Que eles Sim, com certeza. É tanto que você tava falando, conta da história do Now United aí, da sua prima. Não, é que agora as crianças são fãs de Now United, né? Pois é. Minha prima É o Jonas Brothers das crianças de atualmente. Não, calma. Minha prima de 9 anos é fã do Now United e eles iam fazer show esse ano no Brasil, antes da quarentena. Mas eu me comprometi aí com ela, junto com minha prima, irmã mais velha dela, e fui procurar onde que ia começar, quando que ia começar a venda de ingresso, quando que iam sair as datas e tal. Eu não conseguia achar informação em lugar nenhum. Eu fui na conta oficial dos caras, eu fui na conta individual de cada membro, eles têm uns 100 membros. E eu fui procurar no Twitter, eu fui procurar ver se algum fansite tinha postado alguma coisa, e todos os fansites que eles têm são completamente desatualizados. Então, tipo... São, na verdade, a maioria é FC, né? Não é fansite. Sim, não é fansite. Mas os fansites que eles têm, que foram criados com o intuito de ser fansites, são completamente desatualizados. Não tinha nenhuma notícia sobre, sabe? E aí, eu descobri as coisas por procurar palavras-chave no Twitter e me virando, porque eles não têm uma conta que compila todas essas informações importantes deles, que nem a gente tinha na época. Uhum. Eu acho que, assim, pra mim, o fansite hoje em dia, ele não é mais pra conectar fã e ídolo, né? Eu acho que essa conexão já existe diretamente, não precisa terceirizar isso num fansite. Eu acho que ele serve pra gente unir localmente os fãs, né? Então, por exemplo, ter um site, sei lá, Now United Brasil, ajuda você a entender quantos fãs da United tem no Brasil. Até empresas de show, né, procuram esse tipo de informação nos fansites. Sim. Então, acho que atualmente é muito mais uma plataforma de organização dos fãs para pedirem para o artista vir para o Brasil, para votarem em premiações, do que de fato uma fonte de informação. Então, eu acho que é isso que é o papel do fansite hoje em dia. E eu acho que isso do fansite não ser mais uma fonte de informação também auxiliou em como nós adultas, né, sei lá, jovens adultas, lidamos com nossos ídolos hoje em dia, né? Porque, como a gente falou no início, todo dia que chegava da escola era Demi Lovato Brasil, Jonas Brothers Brasil, o que eles estão fazendo da vida deles. E hoje em dia eu não vejo mais essa necessidade de saber o passo a passo, todos os eventos, todas as coisas que o artista que eu gosto faz. Eu não tenho nem saco pra fazer isso, na verdade. Pois é, não tem tempo, né? Não tenho tempo. Eu tenho que fazer qualquer outra coisa. Sabe, eu não preciso saber o que eles estão fazendo. Lançou um CD, vou ouvir. Lançou um single, vou ver o negócio. Postar uma foto no Instagram, vou curtir. Interajo quando eu vejo no Instagram. Exato, sim, exatamente. Mas eu não tenho a necessidade de ficar procurando o tempo todo o que tá acontecendo, sabe? Se eu ficar sabendo de alguma coisa, eu procuro, mas eu acho que isso tem muito a ver com a idade, né? A gente tá crescendo. Sim, exatamente. Eu acho que a gente passou da época de que a gente tinha muito tempo livre, e agora a gente não tem tempo livre pra que a nossa vida seja tomada por basicamente ser fã de artista. Acho que a forma que a gente se relaciona com os artistas mudou. E se eu fosse dar um conselho, assim, pra todos os fãs, de verdade, não esperar, não idolatrar, sabe? Idolatrar na medida certa, né? Idolatrar no sentido de gostar das músicas, de querer ir no show. Mas o que eu via muito na nossa época eram pessoas pregando uma perfeição dos artistas que elas eram fãs, que não existia, e se frustrando. E hoje em dia, eu acho que você entender que aquela é uma pessoa real, que só tá fazendo o trabalho dela como qualquer pessoa trabalha. Ela só tem muito mais dinheiro do que qualquer pessoa que trabalha. Tem isso. Não, eu acho que é basicamente isso, né? Entender que não é muito diferente, que eles são seres humanos. Que a gente... Cara, eu acho que tudo é muito amplificado quando a gente é adolescente, pré-adolescente. Eu acho que a forma como a gente se relaciona com ser fã expõe muito isso, porque foi uma coisa muito presente na nossa vida. Então, assim, a forma como eu era fã de Jonas Brothers quando eu tinha 13, 14 anos, não é a mesma forma que eu sou fã de Jonas Brothers hoje. Quando eles voltaram, eu fiquei super animada. Eu amei que eles voltaram. Eu compro as coisas deles ainda, eu consumo o conteúdo.
mas eu não vou passar o meu dia procurando o que o Joe Jonas tá fazendo da vida dele, sabe? Ele posta na internet, por que eu vou procurar o que ele tá fazendo? Mas eu acho que é uma relação mais saudável, é uma relação... Se os Jonas Brothers vierem pro Brasil, eu vou atrás dos Jonas Brothers, porque eu não tô além disso, sabe? Mas é isso. Eu não vou eu evoluí, mas não tanto. Eu evoluí, mas eu não sou... Eu não sou de ferro. Até porque eu preciso conhecer Kevin Jonas agora que eu tenho idade suficiente pra casar com ele. Mas... Inclusive, a Sophie Turner tem a nossa idade. É isso, né? Eu nunca fui nova demais pra casar com Jonas Brothers. Exato. Mas eu acho que é Mas, isso. Enfim, eu acho que conforme a gente vai crescendo, a gente vai mudando a forma que a gente consome certos conteúdos, mudando a forma que, se a gente é fã, mudando a forma com que a gente é fã e com que a gente acompanha essas pessoas. E eu acho que não tem nada de errado nisso. Eu acho que é super saudável. Sim, e eu acho que essa mudança vai ficar muito evidente no passar dos episódios, né? Que a gente vai contar coisas lá de trás, lá de 2009, 2010, mas a gente também vai contar coisas tipo de 2019. Então vocês vão ver como nossa relação com ir a show, acompanhar artistas, conhecer artistas até foi mudando ao longo do tempo. Sim, eu acho que é isso, né? Acho que é isso, né? Acho que foi um bom episódio piloto. E a gente vai se falando nos próximos episódios. Então é isso. Até o próximo episódio, onde a gente vai contar a história de como a gente invadiu o apartamento da Tio. Como a gente foi presa e ficou 6 meses em cárcere privado. Clickbait, é o clickbait do podcast. Fiquem atentos. Enfim, é isso. Acompanhem a gente nas redes sociais. Achem aí, procurem Bimiller Brasil e me achem. Sigam @@Sheeran, essa é a minha conta. Acho que é isso. Valeu, falou. Até o próximo episódio, se ele rolar.